Bom dia! Glória a Deus por mais essa manhã na presença do Senhor, na presença da palavra, sendo abençoados, louvando, exaltando o nome desse Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele nos ensina o tempo todo. E são nas pequenas coisas que às vezes nós não observamos, porque muitas vezes nós clamamos ao Pai por algo, mas nós não observamos que Ele está trabalhando de forma diferente e de forma especial também. Se atente nos pormenores. Amém? Glória a Deus. Peço que dê o seu like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal. Vamos abençoar outras vidas, amém? Vamos compartilhar, vamos direcionar essas reflexões, porque muitas pessoas precisam ser alcançadas e às vezes alguns minutinhos faz a diferença na nossa vida, amém? Glória a Deus. E hoje o título dessa mensagem é Vitória sem armas, obediência. Aleluia. Em Hebreus 11:30 diz assim: Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. A passagem dos muros de Jericó se encontra lá em Josué 6, bem especificado. E essa história da queda dos muros de Jericó em Josué 6, ela é uma das maiores demonstrações do poder da obediência e da fé estratégica. Então Jericó era uma cidade fortificada com muros intransponíveis para a capacidade humana dos israelitas. E Deus, ele deu a Josué um plano que desafiava a lógica militar. Então marchar ao redor daquela cidade em silêncio por 6 dias e dar 7 voltas no 7º dia. Tinha que tocar as trombetas e marchar com um grande brado. E a vitória, ela não veio pelas armas, mas ela veio pelo poder divino ativado através da obediência daquele povo. Aleluia. Você tem clamado por algo? Você tem persistido? Porque foi desafiador aquele povo rodear aquela cidade por 6 dias e no 7º dia tinha que rodear mais 7 vezes e depois dar o brado de vitória e aqueles muros caírem. Então, a loucura de Deus é maior do que a sabedoria humana, porque essa estratégia dada por Deus, ela não fazia sentido. Mas o povo, ele escolheu obedecer em vez de questionar. E muitas vezes, a direção de Deus para as nossas vidas, ela exige o quê? Ela exige confiança cega, antes da gente ver o resultado. Deus é maravilhoso. Então, quando a gente fica em silêncio, buscando ao Senhor em silêncio, lá na frente, nós vamos alcançar a vitória. Então, durante 6 dias, aquele povo deveria marchar em silêncio, ou absoluto silêncio. E isso ensinava o que para eles? Ensina o que para nós? A importância de controlar as palavras, de evitar a murmuração. Esse processo de esperar no momento exato em que Deus ordena agir e clamar. Aleluia. Então, as muralhas humanas, elas caem diante do louvor, diante da fé. E o grito de vitória daquele povo no 7º dia não alcançou depois que os muros caíram. Mas antes, a fé, ela celebra o quê? Ela celebra a vitória na minha e na tua vida. Com base no quê? Na promessa de Deus. Mesmo quando os obstáculos ainda estão de pé. Mesmo quando a enfermidade está aí ainda. Mesmo quando a porta de emprego não se abriu. Mesmo quando o seu relacionamento não vai bem. Mesmo quando teu filho está doente. Vamos refletir. Busca em silêncio. Não murmure. Controle as palavras. Porque as maiores fraquezas, as maiores fortalezas que nós enfrentamos
diante de medo, de vício, de situação impossível, não cai pela própria força, mas é pela nossa disposição de marchar em obediência. É pela nossa disposição de confiar no tempo de Deus. É na nossa disposição de erguer a voz através da fé, no tempo certo. Quando o Senhor fala assim, ó, vamos seguir em silêncio, vamos marchar em silêncio, só vai ouvir o barulho dos passos, só vai ouvir o barulho da marcha. Como será que eu e você temos agido diante daquele problema? Como será que eu e você temos feito quando nada está dando certo? O que será que nós temos feito? De que forma nós temos agido? Qual é o tamanho do teu problema hoje? Será que você está clamando em silêncio? Ou será que você está murmurando? Será que eu tenho clamado em silêncio? Será que eu tenho controlado as palavras da minha boca? Será que eu tenho esperado com paciência, com obediência, o tempo exato de Deus agir na minha vida, diante dessa causa que eu tenho colocado? Será que eu tenho tido disposição para buscar? Será que eu tenho disposição para marchar em obediência, confiando no tempo do Senhor? Vamos refletir nessa palavra? Vamos refletir nessa mensagem? Aleluia. Quem quiser depois pode estar lendo Josué 6, que vai entender como que foi. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos manter de pé e marchando. Obrigado, Senhor, por nos manter em silêncio. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a controlar nossas palavras, para evitar, Senhor, as murmurações. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, nos capacitar a aguardar os processos, Pai. A esperar o seu tempo de ordem. Obrigado, Senhor, pela força que tem nos dado. Que mesmo nas dificuldades, mesmo nas situações difíceis, tem nos mantido marchando. Obrigado, Senhor. Pelas muitas vezes que nós confiamos sem ver. Pelas muitas vezes que nós oramos sem ver. Mas nós confiamos. Obrigado, Senhor, pelas estratégias que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Abençoa, Pai. Abençoa a nossa cidade, abençoa, Senhor, as nossas famílias, os nossos familiares, as vidas anotadas nesse caderno, as fotografias, ó Pai. Aqueles que se encontram hospitalizados, acamados. Ah, Deus, coloca as tuas mãos de poder, Senhor. Traga, Pai. Traga descanso, proteção, em nome de Jesus. Ensina e capacita a cada um, Senhor. Renovando as forças, moldando, direcionando. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito e por tudo que ainda há de fazer. Amém. Glória a Deus.